Bem, pessoal, esse então é o nosso vídeo conceito, tópico eletrostática, texto base 2, processos de eletrização. Bom, inicialmente aqui dando uma retomada no texto base 1, quando a gente pega algum elemento na natureza, naturalmente ele está no estado neutro. Isso quer dizer que tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, estando os prótons no núcleo e os elétrons na eletrosfera. A gente pode eletrizar esse corpo fornecendo elétrons, tornando ele um corpo eletricamente negativo, ou retirando elétrons, tornando ele um corpo eletricamente positivo. Vale lembrar da regrinha então, perde elétrons fica positivo, ganha elétrons fica negativo. A questão do texto base 2 é como esses processos ocorrem. Como que eu forneço elétrons para um corpo ou como que eu retiro elétrons de um corpo. E agora a gente vai ver então como esses processos acontecem nos processos de eletrização. O primeiro deles, eletrização por atrito, como o nome já diz, atrito, eu preciso atritar, literalmente esfregar. Aqui a gente vê então dois corpos neutros que depois de atritados, de esfregados, eles acabam adquirindo polaridades diferentes. Um deles fica eletrizado positivamente e o outro eletrizado negativamente. A gente pode fazer alguns experimentos assim em casa. Um deles é atritando pente no cabelo e aproximando de pedacinhos de papel, porque o pente fica eletrizado assim como o seu cabelo. O papel está neutro, então ele vai ser atraído para o pente. Aqui então a gente vê outro exemplo aqui, a gente pode fazer o mesmo com uma régua, atritar num pano bem sequinho, mas no cabelo é mais legal. Garanto para vocês. Vou mostrar aqui para vocês algumas simulações. A gente tem a primeira aqui, do John Travoltagem, né? Muita gente comentou que estava tomando choque, e eu também estava tomando bastante choque essa semana, porque o tempo estava muito seco e é ideal para a gente acabar levando alguns choques em alguns lugares. Por que que a gente leva choque? Porque quando a gente caminha, ou até mesmo o casaco esfregando no nosso corpo, ele acaba atritando e ficando eletrizado. Nós ficamos eletrizados, nossa roupa fica eletrizada. Então aqui a gente tem um exemplo em que, no caso, a gente esfrega o pé no tapete e fica eletrizado. Quando a gente se aproxima, então, de um metal que esteja neutro, porque metal é condutor e não isolante, a gente vai descarregar essa energia ou carregar, mas, independente da situação, a gente vai levar um pequeno choque. Aqui a gente tem outro exemplo, então, do balão. Um balão num casaco de lã. Casaco de lã é bem fácil de ficar eletrizado. Então a gente esfrega aqui o balão, a gente vê que ele fica cheio de cargas negativas, enquanto o casaco fica com mais cargas positivas. A gente vê que os dois estão eletrizados, E como os opostos se atraem, a gente solta o balão e vê que ele vai ao encontro do casaco. A gente volta agora para a nossa apresentação, para o segundo processo de eletrização, que é o por contato. Neste caso não precisa atritar não, a gente só encosta um no outro. Aqui então a gente tem uma situação antes do contato, com um corpo eletrizado e um corpo neutro. O contato acontecendo, quando a gente encosta os dois corpos, a gente vê que o corpo neutro então passa a se tornar um corpo eletrizado. E a gente vê então que quando a gente afasta os dois corpos, o corpo neutro continua eletrizado. Se a gente for olhar detalhadamente aqui nessa imagem, a gente vê que antes do contato, o corpo eletrizado tinha 10 elétrons em excesso. Claro que aqui é uma situação simples para a gente entender o conceito, Em algum outro exercício vai ter uma quantidade diferente de elétrons para a gente analisar, mas aqui, para ficar mais tranquilo, números baixos. Então aqui a gente tem 10 elétrons em excesso e um corpo neutro, então que tem 0 elétrons em excesso e 0 elétrons faltando. Ele está em equilíbrio. Quando a gente tem o contato, se a gente for contar aqui, a gente vê que os elétrons se dividem, de modo que nós temos 5 elétrons no corpo A e 5 elétrons no corpo B. Depois do contato, quando a gente afasta eles, nós temos ainda assim 5 elétrons no grupo A, no corpo A e 5 elétrons no corpo B. O que isso quer dizer? Que não modificou a quantidade de elétrons que eu tinha em excesso. Aqui eu tinha 10 elétrons em excesso, se eu somar os dois eu tenho 10 elétrons em excesso, e se eu somar os dois eu ainda tenho 10 elétrons em excesso. Por quê? Porque as cargas elétricas se preservam dentro de um sistema. A gente não tem carga elétrica perdida, ela vai para algum lugar, e nesse sistema, envolvendo só essas duas cargas, elas vão se preservar. Então nesse caso o contato entre elas favorece a troca, mas não muda o valor da soma, não altera o somatório. Tinha 10 aqui, encostei as duas,
5 para cada uma, afastei 5 para cada uma. Ainda tem dessa a gente somar as duas. Como que a gente expressa isso matematicamente? É que eu vou mostrar para vocês agora. Então, a carga elétrica de um corpo depois do contato, para descobrir a gente soma a carga elétrica do corpo 1 com a carga elétrica do corpo 2, eles entraram em contato e divide por 2, vai ser dividido igual entre os dois corpos. Aqui uma forma rápida, né? Isso quando a gente tem corpo de mesma massa, de mesmo tamanho, que é o que a gente vai lidar, situações mais simples. E aqui então, só para a gente lembrar que quando a gente fala em quantidade de carga, fala em Coulomb e a unidade de medida é C. Pessoal, espero ter sido bem claro. Qualquer dúvida, entre em contato.